Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Que o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, abençoe a cada um de vocês e supra cada necessidade que cada um de vocês tem para o dia de hoje. E hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto do fortalecimento da nossa fé. A Bíblia ensina que a nossa fé precisa crescer, se fortalecer, aumentar. Por quê? Com uma fé grande, nós recebemos coisas grandes, milagres grandes, curas maravilhosas, libertação poderosa, provisão milagrosa. Agora, com uma fé pequena, nós recebemos nada, quase nada, ou até mesmo por causa de uma fé pequena, podemos perder aquilo que nós já conquistamos. E pior ainda, hein? Os problemas da vida sempre surgem. Se a pessoa tem uma fé pequena, quando os problemas surgem, essa pessoa desaba, ela desmorona, né? Ela não aguenta o tranco. Mas se a pessoa tem uma fé desenvolvida, uma fé grande, uma fé forte, os problemas podem vir. Que a fé que a pessoa adquiriu, então vai dar conta do recado, ela vai vencer aquela dificuldade, vai superar e vai chegar no final com a sua vitória, tá bom? Hoje vamos falar sobre algo que faz a nossa fé crescer, que é praticar a palavra de Deus. Praticar, ser um praticante da palavra de Deus. Como Jesus ensinou, você vai ver, né? Aquele que apenas ouve a palavra de Deus, mas não pratica, essa pessoa nunca vai ter uma fé forte. Mas a pessoa que ouve e pratica, essa pessoa, ela vai ter uma fé poderosa. Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Quer fazer a sua fé crescer? Então presta atenção nessa palavrinha que virá daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Está bem? Olha só, nós já vimos nessa série de vídeos várias coisas que nós temos que fazer para fazer a nossa fé crescer. Hoje falaremos sobre algo muito importante, a prática da fé, a prática da palavra, colocar a nossa fé em ação. Vou ler para você um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46, onde o Senhor Jesus nos ensina. Olha o que ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Gente, o Senhor Jesus aqui, ele usa uma comparação para falar sobre a pessoa que tem uma fé grande e a pessoa que tem uma fé pequena. Então ele usa o exemplo de uma construção de uma casa. Agora vamos analisar esse texto aqui. Olha só, o Senhor Jesus começa dizendo assim: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem, se vocês não praticam aquilo que eu mando? Gente, a questão aqui é fazer algo, mas fazer algo que Jesus manda. Muitos crentes chamam Jesus de Senhor, mas não o obedecem, pelo menos não em tudo, né? Tem crente que quer obedecer ao Senhor apenas naquilo que lhe agrada, mas não aquilo que agrada ao Senhor. Tem crente que quer obedecer ao Senhor enquanto não lhe custa nada, né? Tem crente que quer obedecer ao Senhor apenas enquanto não tem que fazer sacrifício nenhum. Porque a hora que o Senhor Jesus pede um sacrifício para a gente, ou algo que custe para a gente, a pessoa não quer fazer.
A pessoa sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer o que Jesus manda. Ah, não é bem assim. Tem que interpretar, tem que saber interpretar a Bíblia. A pessoa vai dar desculpa, né? A pessoa vai dizer assim, mas Deus entende o meu coração, quando ela não quer fazer aquilo que Deus manda ela fazer. Então, Jesus faz uma pergunta bem justa, não é? Por que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando? Porque a palavra Senhor, gente, significa aquele que é dono. A palavra, ela indica dono de escravos, tá? Quer dizer, tem o dono e tem os escravos. Os escravos têm que obedecer aquilo que o dono deles manda. No nosso caso, o Senhor Jesus, lógico que ele não é um Senhor malvado, nem maldoso, né? Ele nos comprou para ele, então nós somos servos dele. Ora, se nós chamamos Jesus de Senhor, mas nós não o obedecemos, então, na prática, ele não é nosso Senhor. Aí estamos em maus lençóis, hein? Porque o nosso Senhor, ele manda a gente fazer coisas, mas também ele promete cuidar de nós. Mas se nós obedecermos a ele. Então, presta bem atenção, você precisa aprender que tem que fazer as coisas que Jesus manda para que a tua fé cresça, tá bom? Depois, nós vemos nesse texto aqui que ele fala assim, vocês não fazem o que eu mando. Veja, as palavras de Jesus estão na Bíblia. Nós chamamos a Bíblia de a palavra, não é isso? A palavra de Deus. Então, quando nós falamos assim, olha, eu estou andando na palavra, quer dizer, eu estou andando segundo o que a Bíblia diz, tá? Eu estou vivendo a minha vida baseado na palavra. Ou seja, na Bíblia. Então fazer o que Jesus manda é fazer aquilo que está na Bíblia, tá certo? Aí o Senhor Jesus, então, ele começa a fazer aquela comparação que eu falei, né? Então ele fala assim, um homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que antes de construir uma casa, de erguer uma casa, ele primeiro fez um buraco e foi cavando até encontrar a rocha, a pedra, né? Aí então ali ele lança o alicerce e constrói a casa. Aí pode vir a chuva que vier, pode vir a enchente que vier, que a casa não cai. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando do seguinte, olha, a construção dessa casa, né, edificar a casa, significa as obras que nós fazemos, a prática da palavra, entendeu? Edificar a casa é fazer aquilo que Jesus manda. E edificar a casa sobre a rocha é fazer aquilo que está na palavra, ou seja, aquilo que Jesus manda. Então, quando nós vivemos a palavra, praticamos a palavra de Deus, fazemos o que a palavra manda, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. E aí, quando os problemas vierem, como ele usa a expressão aqui, quando o rio vem, a enchente vem, as águas se lançam sobre aquela casa, a casa não cai. Por quê? Porque ela foi bem construída, ela está fortalecida, não é? E quando nós vivemos essa palavra, quando nós obedecemos aquilo que o Senhor Jesus diz, nós estamos fortalecendo a nossa fé. É assim que acontece, né? Você já viu aquela pessoa que precisa fazer ginástica? No começo é difícil para a pessoa que nunca fez fazer, né? Porque dói tudo no começo, né? Mas se a pessoa tem noção de que isso é benéfico para ela, mesmo que doa nela, ela vai fazer. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque tem pessoas que só querem fazer aquilo que lhes agrada, ou aquilo que lhes convém, ou aquilo que é fácil para elas, quando elas escutam a palavra de Deus. Mas aquilo que é difícil, elas não querem fazer. Vou te dar um exemplo, né? Tem pessoas onde Jesus fala assim, olha, ora sem cessar. A pessoa até ora, né? Tem lugar que a Bíblia fala assim, olha, expulsem os demônios, a pessoa até expele. Tem lugar que a Bíblia fala assim, olha, impõe as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. A pessoa põe, porque até aí tudo bem, né? Mas quando a Bíblia fala de dizimar, por exemplo, Jesus mandou dizimar. Jesus falou assim, vocês têm que praticar a justiça, a misericórdia, a fé e o amor e também têm que praticar o dízimo. E ele falou isso para todos os crentes, não é só para os judeus, não. É para todos os crentes, porque o dízimo foi instituído antes da lei de Moisés, na época de Abraão. E o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz que nós devemos andar nas pisadas de nosso pai Abraão. Então, se Abraão dizimou antes da lei de Moisés, que quer dizer, não tinha nada a ver com a lei de Moisés, nós também precisamos dizimar. Mas aí a pessoa fala assim, mas não é bem assim, porque eu não posso, porque eu não concordo. Quer dizer, Jesus manda e a pessoa não está fazendo, né?
Então a pessoa quer fazer aquilo que é fácil, aquilo que é difícil a pessoa não quer fazer. Jesus manda perdoar, né? Ele manda orar pelos inimigos, abençoar aqueles que te amaldiçoam, né? Amar aqueles que te fazem mal, orar por aqueles que te perseguem. Mas a pessoa quer fazer isso? Não, ela quer ficar com ódio, ela quer ficar com mágoa, ela quer ficar com ressentimento, quer falar mal da outra pessoa, quer se vingar. Veja, quando a pessoa age dessa maneira, então ela não está edificando a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. Ela está, na verdade, edificando a sua casa sobre a areia, sem alicerce. Quer dizer, a casa vai sendo levantada, aparentemente está tudo bonitinho, né? Vamos dizer assim, parece um crente normal a pessoa. Mas quando vem os problemas da vida, a pessoa desaba, a pessoa não aguenta. Quer dizer, porque ela não edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, porque ela não praticou a palavra de Deus, a fé não fortaleceu. E quando vem os pepinos da vida, né? Quando vem os problemas da vida, aqui no texto, que é uma comparação com as águas, né? Com a chuva, com os rios que vêm, a pessoa então, ela não sabe o que fazer. Muitas pessoas se desviam da fé, muitas pessoas se decepcionam com a fé, mas não é culpa de Deus, e nem é culpa de ninguém. É culpa da pessoa que, enquanto teve oportunidade de praticar a palavra de Deus, não praticou. Aí, como o próprio Senhor Jesus fala aqui, olha, foi grande a ruína daquela casa, porque ela logo desabou. Quer dizer, a pessoa ela vai vivendo, né, como se fosse um crente de fé, mas porque não pratica tudo que Jesus manda, quando vem os problemas, a fé está fraca, a pessoa não aguenta e ela então desaba, desmorona. Então, meu amigo e amiga, vamos aprender aqui que a nossa fé ela tem que ser crescida, aumentada, fortalecida pela prática da palavra de Deus. Agora há pouco eu usei o exemplo, né, da pessoa que tem que fazer exercícios, ginásticas ou academia, alguma coisa assim, para fortalecer os músculos, né? Eu sei que tem coisas que são agradáveis de fazer, que Jesus manda, né? Eu sei que tem coisas que Jesus manda fazer, que são agradáveis e que nós fazemos na boa. Mas tem coisas que exigem da nossa parte um certo sacrifício. Por exemplo, jejum. Tem gente que não quer jejuar, que diz que não aguenta, que não sei o que tem, não sei o que é lá, não quer jejuar. E Jesus falou que, olha, nós deveríamos jejuar, né? Lembra quando ele fala da festa, do noivo? Ninguém jejua quando o noivo está presente, mas quando o noivo não está mais presente, a pessoa iria jejuar. É uma referência a essa época em que Jesus está no céu e nós precisamos jejuar para dominar a nossa carne, não é para mudar Deus. Jejum não muda Deus, jejum muda a nossa carne, muda a gente, né? Enfraquece a carne no sentido de a carne não nos dominar e o nosso espírito ficar mais forte. Tem pessoas, por exemplo, que não vêm na igreja, não frequentam a igreja, porque a pessoa fala assim, eu não vou na igreja porque a igreja somos nós, o templo somos nós mesmos, não precisa ir num templo físico. Não, precisa sim. Jesus falou pela boca do escritor de Hebreus que nós não devemos deixar de nos congregar. Agora, congregar é ajuntar, não é? Um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas. Agora, vai se reunir na onde? No meio da praça? Tomando chuva com esse calor medonho que tá? Ou então se reunir no meio da rua? Não tem como, tem que ter o templo sim. A estrutura física é para acomodar o povo, é só esse motivo, né? Para ter um certo conforto, uma certa comodidade ali. Agora, o povo tem que se reunir, mas na verdade, sabe por que tem pessoas que não gostam de ir à igreja? Porque não sabem lidar com o semelhante, não gostam de outras pessoas, têm um coração duro. Quando chega, senta alguém do lado da pessoa, a pessoa parece que tem nojo, sabe? Parece que não aguenta olhar para outra pessoa ali, falta de amor no coração. Porque às vezes a pessoa, ela dá essas desculpas, né? Que não precisa ir na igreja, porque ela é o templo, ela é a igreja, mas na verdade não é não, é que ela não consegue lidar com as outras pessoas, não tem paciência, não tem tolerância, não consegue suportar uns aos outros, como Paulo fala, né? Suportai-vos uns aos outros. Sim, não é fácil lidar com as pessoas, mas quando estamos em Cristo, o amor de Deus nos constrange, ele nos capacita a termos comunhão, tolerância, paciência, amor, não é? E estando todos juntos ali, o Espírito Santo se manifesta, é maravilhoso. Mas tem pessoas que não querem praticar essa parte da palavra. A fé está sempre fraca, né? Pode ver, essas pessoas estão sempre caindo pelas beiradas, né? Mas cada um dá conta de si a Deus, não é? Então procure praticar a palavra de Deus, tá? Quando você pratica a palavra, é como se você estivesse
edificando a sua casa sobre a rocha. No dia que vem o problema, como a Bíblia fala, o dia da angústia sempre chega para todos nós, né? A nossa fé vai estar forte e esse dia da angústia não vai nos derrubar. Nós, pelo contrário, vamos vencer esse dia da angústia, vamos passar do outro lado, vamos chegar na vitória com o milagre na mão. Amém? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água para colocar aí, para nós abençoarmos no final? Isso é bíblico, viu? A Bíblia fala que aquilo que nós abençoamos fica abençoado, tá certo? Agora, se você não acredita nisso, não tem problema, faz de acordo com a sua fé, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oremos ao Pai. Nosso Pai Celeste, bendito e santo, maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, te damos graças pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Te damos graças pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Senhor nos ajudar. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos ensina como fortalecer a nossa fé e também nos ensina, Pai, que praticando a Tua palavra em tudo que o Senhor fala, não em metade, não em 90%, mas em tudo que o Senhor fala, então nós estamos fortalecendo a nossa fé, edificando a nossa casa sobre a rocha, Pai. Obrigado por este momento. Pai, eu te peço por essa pessoa que ora comigo, abençoa a vida dela, abençoa os caminhos dela, cura essa pessoa que está enferma, tira, meu Pai, dessa pessoa a depressão e a ansiedade que tem atormentado essa pessoa, tira, meu Pai, dessa pessoa o medo, abra as portas de trabalho para ela, para os filhos dela. Também te peço, meu Pai, faz com que haja um milagre nesse relacionamento conjugal, esse casamento que já está acabando ou até já acabou, mas essa pessoa ainda ama o marido, ainda ama a esposa e quer uma reconciliação. Então, Pai, faz uma obra de transformação nessa família, em nome do Senhor Jesus. E você que está orando comigo, pratica a palavra de Deus agora. Se você estiver doente, põe a mão sobre si mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Imponha agora, vai, pega a tua mãozinha, coloca em cima da sua cabeça, onde dói aí, põe a mão aí. E vamos expulsar esse mal, no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu exijo essa enfermidade e a esse espírito de enfermidade, retire-se do corpo dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, te repreendo, espírito da morte, espírito da doença, espírito imundo que perturba essa pessoa, espírito imundo que está dando vida para esse tumor, para esse caroço, para esse câncer. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Te mando, sai agora e não volte mais. E eu decreto, corpo dessa pessoa seja curado em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vitória. Eu te peço, Senhor, finalizando esta oração, abençoe esse copo com água e que no beber desta água essa pessoa receba o seu alívio, a sua paz, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água, isso é uma prática da palavra também, né? E agradeça a Deus pela sua vitória, mas procure praticar a palavra de Deus, porque aquele que pratica é aquele que edifica a casa sobre a rocha. Você fica forte mesmo, muito abençoado na sua fé, tá bom? Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.